Seja muito bem-vindo, batera! Meu nome é João Apolinário e nesse vídeo nós vamos falar sobre dois assuntos que são muito interessantes de se pensar, que às vezes quem está começando não para pensar nisso ou dá aquela enroscada, sabe? Ele dá aquela confundida porque ele acha que isso que a gente vai abordar no vídeo é real e não tem mais jeito, certo? Então, se inscreva aqui no canal. Tá vendo aquela barrinha vermelhinha lá? Clica nela, clica no sininho, ativa a notificação, porque isso aqui está apenas começando. E esse canal vai te ajudar muito. Então vamos lá, chega de enrolação. Eu tenho que parar de ficar olhando pro visor, eu vou virar esse negócio para lá. Batera, é o seguinte, uma das minhas maiores inspirações é a minha família. Eu vim de uma família em que alguns eram músicos, outros dançarinos, mas tudo estava meio que envolvido já na dança, sabe? E por esse fato, eu não vou dizer que eu vim de uma família de músicos, porque eu vou escrever aqui e você vai entender já já. Eu vou começar a escrever e desenhar aqui algumas noções de como tudo aconteceu, certo? Então vamos começar da forma certa. Tudo aconteceu o seguinte. Como começou a minha vida na música, certo? Eu vim de uma família simples, uma família pobre, em que todo mundo tinha que trabalhar como todo mundo, certo? A gente não passou fome, não passou nada de perrengue, não vou ficar inventando história nem fazendo drama. Mas o que aconteceu? Eu vim de uma família simples, onde os meus bisavós vieram aqui para Londrina e praticamente ajudaram e começaram a vida por aqui. E disso partiu para os meus avós. Da parte da minha mãe, vieram de Minas. Minas e São Paulo. Da parte do meu pai, São Paulo e ficaram em Cambé, certo? Boa parte disso ficou por ali. Então o que aconteceu? Ao longo desse caminho, quais eram as dificuldades? Por não se ter muito naquela época trabalho registrado, o que acontecia? Você viajava muito. Então, meu avô era caixeiro viajante, minha avó cuidava da casa. E isso valia para as duas famílias, tanto da minha avó quanto do meu avô. Quer dizer, tanto da minha mãe quanto do meu pai. E nisso tudo, o que aconteceu? Quando eles chegavam, tinha muita festa. Quando chegava, tanto quando criança nascia, que naquela época fazia uma filharada. Então imagina como que foi. Da parte do meu pai, que eu conto assim, mais ou menos, foi uns 12 irmãos. Meu pai é o caçula. Da parte da minha mãe, 4 irmãs, ela e mais 3. E tanto de uma família quanto da outra, eles tocavam muito a música da região que cada um veio. Da parte do meu pai, eles tocavam muito sanfona, tocavam violão, e eles tinham praticamente bandas que eles tocavam nos bailão, certo? Até aí, beleza. Depois de muito tempo, quando eles se converteram ao cristianismo e tal, viraram evangélicos, foram para a igreja, eles deram uma acalmada, mas a raiz mesmo da música deles, eles não abriram mão. Então o que eles fizeram? Eles pegaram toda aquela tradição que eles tinham de música, eles aprenderam autodidata. Não foram ninguém foi para o UEL, não. Foram tudo autodidata e praticavam no culto. Faziam o culto na varanda, tocava bonito ali. E durante esse período eu cresci vendo os meus avós fazendo culto dentro de casa. Você pode observar que até o meu sotaque vem um pouco do mineirês. Vem muita palavra a gente fala meio rápido e meio espremido. Mas observando essas coisas, eu via que era muito massa, muito interessante ver a paixão que eles tinham pela música.
eles entraram na igreja e trouxeram as raízes. Você vai observar isso em muito estado, Cada estado tem um ritmo. Bahia, você vai observar a raiz deles. Rio Grande do Sul, enfim. Aqui em Londrina, no Paranazão, é a modona raiz. Enfim, você vai observar muito essas bandas regionais que tem por aqui, praticamente tudo é regional. O que? Fernando de Sorocaba, essa galera toda do sertanejo, é tudo região Paraná, Rio Grande do Sul. Isso aí tudo é a galera do Sul. Mas voltando, a parte da minha família, eles trabalhavam muito com música. Meu avô tocava sanfona, minha avó tocava violão e meu avô ensinou o filho dele e foi passando isso adiante. Quando chegou na minha vez, meu pai fez o quê? Ele e um amigo dele, que hoje é o meu tio, eles gostavam muito do envolvimento da cultura do envolvimento da cultura hip hop no país. Tanto é que eles faziam os movimentos, tal, tudo puxado pro hip hop mesmo. E nisso eu não aprendi instrumento. O que aconteceu? A minha parte com o instrumento foi o seguinte: a minha avó, da parte do meu pai, começou a fazer o quê? Agora a gente vai entrar na área do desenho. O que aconteceu? Na parte da minha mãe e do meu pai, vou dar uma limpada aqui, a gente vê um negócio bonitinho. Na parte da minha mãe e do meu pai, aconteceu isso muito fácil. Eu vou colocar aqui em iniciais para que a gente não se perca. Já garranchei. Na parte da minha mãe e do meu pai, o que aconteceu? Eles tinham os seus princípios, as suas tradições. E nisso tudo aconteceu um grande crescimento cultural, podemos assim dizer. O pessoal teve que trabalhar na lavoura, modão, trabalho, casa, viagem, trabalho, casa. Isso todo mundo passa. Depois disso tudo, o que aconteceu? A minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica. Minha mãe indo trabalhar de empregada doméstica, meu pai foi trabalhar de pedreiro. Isso acontece com qualquer família, isso você vai ver que é normal. Meu pai teve os envolvimentos com o hip hop, as influências da dança. As influências da dança foram muito importantes para mim. Por quê? De uma maneira ou de outra a música estava ali. A minha mãe, ela foi trabalhar de empregada doméstica onde a minha avó trabalhava. Então, minha avó ficou governanta da família por muitos anos, os filhos daquela família cresceram, foram para o UEL, voltaram, estudaram, tal, voltaram de novo. Só o cara que me ensinou música, ele fez umas 2 faculdades e depois sei lá o que ele fez, porque aí eu já não acompanhei mais. Mas ele tinha feito música e física. Então, observando esses pontos, para pensar. Eu era pequeno. Quando eu era pequeno, minha mãe não me deixava em casa. Então, minha mãe me levava para lá e para cá e isso aconteceu muito. Levando para lá e para cá, toda essa influência, onde ela ia trabalhar, eu ia junto. Então, o que aconteceu? Fiquei um tempão na casa daquela família. Hoje eu sou grato por isso, porque aquele cara ele tinha uma banda de rock, e quando ele tocava, ele juntava com o pessoal lá na garagem dele, no estúdio dele, tocava lá com a galera e beleza, e eu ficava escutando. E essa parte eu já comentei o que aconteceu lá no início do vídeo, lá no início do meu canal. Você já viu algum vídeo parecido com isso? Ali, ele via que eu não ficava pra lá e pra cá à toa, ele começou a me dar aula de música. E me dando aulas de música, na época eu só queria tocar bateria e ver o instrumento lá e tocar tudo errado. Mas uma coisa que ele me ensinava muito era falar assim, eu lembro até hoje, que ele gritava assim, falava: João, você tem que ter foco. João, você tem que ter foco. Para de correr, presta atenção, você tem que ter foco. Eu tinha o quê? 7 anos? Quem pensa em 7 anos isso aí? Não sei se fosse Beethoven, Mozart, esses caras, né? A gente é comedor de arroz e feijão, então vamos continuar. Passando isso, a minha mãe me levava para lá e para cá. E dos 4
aos 9 anos, eu praticamente fiquei confinado nessa família, porque minha mãe trabalhou lá por muito tempo até ela começar a trabalhar num colégio, que foi o Vicente Rijo. Trabalhando ali, ela conseguiu uma vaga para eu estudar lá também. Porque eu estudei no bairro, colégio normal, e depois eu fui estudar para lá. Quando eu fui estudar para lá, minha cabeça era diferente. Eu era o único que ficava viajando com música e essas coisas na cabeça. Só que aí um belo dia eu encontrei o Rogério novamente e perguntei para ele: você acha que compensa fazer música, estudar, fazer faculdade de música? Ele chegou para mim e simplesmente falou: eu te ensinei tudo o que você podia aprender em 5 anos que eu fiz lá na faculdade. Se você quiser ir para lá, beleza, você vai ter um título, você vai gastar um tempão, só que tudo que eu já te passei, você vai poder se virar. Mas você sabe quando você tem aquela insegurança, quando você tem a insegurança de, nossa, eu preciso de um título, eu preciso de uma vocação, eu preciso trabalhar nisso. Por quê? Eu não tive naquela fase da infância a confiança do que eu tenho hoje. Por quê? Eu compreendi as coisas, mas eu não tinha, como que eu posso dizer? O feeling, sabe, de tanto prática. A prática em si, você praticar vai ser mais útil do que você sentar o banco em algum lugar, em alguma faculdade e depois praticar, porque para observar, toda faculdade, todo conservatório, ele tem o tempo de experimentação. Entendeu o significado de conservatório? Você vai ser conservado, você vai passar por experimentações até entender. Entendeu? Aí você está graduado, porque vai ter prova, vai ter teste, vai ter avaliação, vai ter consultoria, você vai ter mentoria de tudo quanto é lado dentro da universidade, só que precisa dar seus pulos e ter nota alta, beleza? Até ali tranquilo. O que aconteceu comigo? Eu fiquei pensando, e agora? O que eu vou fazer? Fui trabalhar, deixei essa vida. Falei, quer saber? Vou fazer faculdade de música não, porque faculdade na UEL é útil. Só que eu cresci tendo música. Então o que ele fez? Ele simplesmente me orientou, me direcionou e falou, usa isso quando for útil. Certo? Então o que eu fiz? Depois eu comecei a estudar apostilas, estudar livros por conta própria. Entrei na faculdade de administração, me formei e praticamente desenvolvi minha metodologia baseada nos princípios que ele estudou na UEL. Então tudo que eu aprendi foi a nata da nata, sabe? Quando você prepara alguma coisa para alguém com carinho, porque a minha família era empregado, trabalhava com qualquer um, não tinha essa de, nós somos privilegiados. Eu tive sorte, podemos assim dizer. E nisso, o que é importante? Depois de muito tempo eu parei com isso. Fui trabalhar com dança, fui professor não, na verdade eu fui bolsista de uma escola de dança de salão. Onde ali eu passei na prova por dançar o breakdance, eu apresentei, fiz uma apresentação e ali eu me desenvolvi e ganhei uma bolsa para ser bolsista, onde eu dava aulas. E ali tinha os horários, a rotina, tal, e todo o desenvolvimento foi no tato. A minha aperfeiçoação, olha, às vezes nasce até umas palavras que não tem. O meu desenvolvimento foi na prática. E isso é muito útil, porque a música é isso. Não existe talentoso na música. Existe o esforçado, apaixonado. Quando você ama o que você faz, tudo fica mais fácil. Porque você não vê obstáculos, você supera até dar o resultado. E uma coisa importante que eu faço muito aqui nos meus vídeos é que você, eu, qualquer um, pode desenvolver um talento na bateria. Esse é o foco maior. Esqueça conversa fiada de que existe talento. A pessoa tem talento. Não. Existe tempo de experimentação e esforço. Só isso. Por que eu posso concluir isso? Porque eu cresci desenvolvendo. E depois eu desenvolvi as minhas próprias ideias.
Mas se você pegar um livro de música, você pode pegar qualquer livro de música, por exemplo, Bohemian Rhapsody. Pegou esse livro lá, estudou. Você vai ver que é um livro bom de se aprender. Só que você vai precisar de alguém para te orientar lendo aquele livro. O livro em si mesmo, o vocabulário dele é muito rebuscado, é muito caprichado, é muita teoria. Então você vai ter que entender, por exemplo, o vocabulário para depois entender o que está no livro, para depois colocar na prática. Então são 3 processos. Procure um professor que vai te orientar bem. Isso. Certo? Um professor que vai te orientar bem no que você faz. Eu gosto de tocar bateria. Procure um professor, acompanhe vídeos de pessoas que te inspirem. Isso vai ser a melhor inspiração para você. Eu tenho um link, depois você pode olhar, dar uma olhada ali no meu site e observar pontos interessantes que vão te ajudar. Porque esse vídeo vai ficar longo e às vezes eu paro para pensar o seguinte: vídeo bom pode ser longo ou curto, só não pode ser vídeo chato, certo? Então o que aconteceu? Durante esse processo de amadurecimento, porque existem 3 processos importantes no aprendizado. Eu ouvia muito isso meu avô falar, porque ele trabalhou muito na lavoura e ele falava que um é o processo de semeadura, o outro é o processo de enraizamento e o último é o processo de maturação. Isso acontece quando você desenvolve qualquer área, principalmente na bateria. Você vai desenvolver novas habilidades, você vai ter que fortalecer essas habilidades e ali você vai desenvolver criatividade. Então ela se encaixa nesses 3 processos: semeadura, enraizamento e maturação. Vai cair sempre nesses tipos de aprendizado. E quanto mais você se envolve com algo, mais domínio você tem. E aí eu te pergunto, será que existe talento para bateria? Será? Será que existe dom para essas coisas? Será? Eu creio que não, porque se fosse assim, não existiriam aquelas pessoas que... Eu não vou dizer que são autodidatas, sabe? Porque toda pessoa que aprendeu música não foi autodidata. Eu não acredito muito nisso, não. Porque se você senta e fica assistindo alguém no YouTube, você aprendeu com alguém. Para pensar. Esse termo autodidata, às vezes, desvaloriza quem aprendeu fora da escola. Muito pelo contrário. Por exemplo, escuta Cuca Teixeira, Dennis Chambers, Marco Minerman. Você vai observar, esses caras tocam muito. E eles tiveram professores excelentes. E aí eu te pergunto, a inspiração e uma pessoa que vai te apoiar é muito mais importante do que um título na parede. Porque quando eu fiz faculdade de administração, o meu foco era organização. Colocar tudo em ordem. Então fui na faculdade, entendi isso, entendi o processo e vi que o processo de aprendizagem, ele tem alguns princípios. Na minha metodologia, eu simplesmente orientei aquela noção de espaço-tempo, sabe? Espaço-tempo, quando eu digo isso, é você desenvolver, ir além, crescer. Walter, esse vídeo ficou longo, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, eu espero que você pense sobre esse assunto e que você não dê limites para a sua criatividade, porque afinal de contas, o talento, ele é trabalhado e ele não é conservado, certo? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Posta um comentário se você achou bom esse vídeo e se tiver interesse eu faço alguns vídeos parecidos, tá bom? Forte abraço, fui!